Vamos ler a palavra do Senhor? Efésios, para quem não sabe, é uma carta do apóstolo Paulo, né? Talvez uma das cartas mais profundas de Paulo é a carta de Efésios. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, eles os fortaleçam no íntimo do seu ser, com poder e por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, ministra no nosso coração a Tua palavra nessa hora, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra hoje é cheios de toda a plenitude de Deus. É exatamente o que Paulo fala aqui, né? Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meu irmão, esse é o propósito e o projeto de Deus para todos os seus filhos. Amém? Qual que é o propósito e o projeto de Deus para você? Que você seja cheio do Espírito de Deus. Esse é o propósito, meu irmão. Esse é o projeto. Deus não quer somente que Ele seja pleno, né? Porque na verdade Deus é pleno. Em Deus reside toda a sabedoria, toda a graça, todo o conhecimento e toda a plenitude. Mas, sim, Ele também quer que todos nós sejamos cheios dEle. Amém? Ele já é pleno em si próprio, mas Ele quer que você seja pleno dEle. Aleluia. Amém? Só que a plenitude, meu irmão, a gente precisa entender uma coisa. A plenitude, ela não vem só porque você apenas é filho. Eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, aí você já vai ficar pleno. É assim? Não. Então, assim como, por exemplo, um filho de um engenheiro, ele não é engenheiro. Um filho de um médico, ele não é médico porque o pai dele é médico. Então esse é o grande erro, meu irmão, de muitas pessoas. Esse é o grande erro nosso, acharmos que por virmos à igreja,
nós seremos já pleno de Deus. Não. A plenitude de Deus na vida de uma pessoa é um processo. Fala assim: a plenitude de Deus na minha vida é um processo. Então você precisa entender isso, que há um caminho para você seguir. Há um caminho, meu irmão. Então Deus, Ele não tem a obrigação de realizar todas as minhas necessidades só porque eu estou na igreja. Deus não tem a obrigação. Sem que eu não me esforce a fazer nada. Então às vezes nós encostamos Deus na parede e fala: Senhor, o Senhor tem a obrigação de fazer isso porque eu estou aqui na igreja. Não, meu irmão, não é assim que funciona. Tempo atrás eu vi uma reportagem sobre vários homens que eles estavam falando sobre o desafio de alcançar o pico mais alto do mundo, que é o pico Everest, que fica no Nepal. 6.000 e poucos metros de altura. É um desafio, meu irmão. Eu já fui para a Bolívia, eu já fui em La Paz, eu e a Patrícia. La Paz fica a 4.000 metros de altura acima do nível do mar, né? E eu lembro que quando nós fomos para La Paz, né, pá? Você desce, você vai lá embaixo. Na verdade, La Paz é o único lugar onde o avião não desce para aterrissar. Ele já, né? É como ele estivesse vindo aqui, ó, e La Paz está ali, ele faz isso, ó, né? Diferente em Guarulhos, né? Ele desce para aterrissar. Em La Paz não, porque lá já está a 4.000 metros, meu irmão. Ele já aterrissa já. E a gente pegou o ônibus, né? E a gente começou a subir para La Paz. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quando chegou lá na metade, meu irmão, eu comecei a passar mal, por causa da altitude, né? Então, há um desafio, né? O que acontece, meu irmão? Eles querem alcançar. O topo está lá, o Everest está lá disponível para todo mundo. A plenitude de Deus, ela está disponível a todos aqueles que entram dentro da igreja. A todos aqueles, meu irmão, que querem mais de Deus. A todos aqueles que querem viver uma vida plena. A plenitude está à disposição de todos. O Everest está à disposição de todos. Mas uma pergunta: todos chegam lá? Não. É muito difícil chegar lá, meu irmão. Muitos morrem tentando chegar lá. Mas quando, meu irmão, eles chegam lá, quando eles conseguem chegar lá no topo, meu irmão, eles podem sentir e ver tudo aquilo que pode ser oferecido lá de cima. É uma experiência única. É algo que vai marcar a vida deles para sempre, meu irmão. Para sempre. Pois chega lá, meu irmão, chegar lá em cima do topo do mundo exige o quê? Preparo, sofrimento, coragem, dor, meu irmão, exige isso da pessoa. Tem que estar preparado, fisicamente, com roupas específicas, coragem para enfrentar um frio abaixo de 30, 40 graus abaixo de zero. Coragem para sofrer, meu irmão, para sentir dores, correr o risco de ter partes do teu corpo amputadas por causa do congelamento. Então, meu irmão, a plenitude de Deus, que Paulo fala aqui, ela é um resultado de algumas coisas na vida da gente.
A plenitude é um resultado, meu irmão, de atitudes, de comportamentos, de conhecimentos e de experiência. Experiência. Se você não tiver, meu irmão, alguma dessas características na tua vida, talvez você possa nunca entender o que é ser pleno de Deus. A grande verdade, meu irmão, essa é a grande verdade, é que a maior parte das pessoas que estão dentro da igreja, elas não sabem o que é ser pleno de Deus. Não sabe. Nós ficamos como que comendo migalhas, né? Aquelas que caem, comendo migalhas. Nós não sabemos o que é, meu irmão, viver uma vida de plenitude. Viver uma vida de plenitude. Então, se você não tiver, meu irmão, algumas atitudes, alguns comportamentos, se você não tiver conhecimento, se você não tiver experiências com o Senhor, você não vai saber, meu irmão. É como, por exemplo, quando você vai fazer um bolo. Quem sabe fazer bolo aqui? Levanta a mão. Hein? Eu não sei. Patrícia é uma expert em bolo, né, pá? Hã? É humilde ela, né? O bolo, meu irmão, como você vai fazer um bolo? O bolo é resultado de algumas uniões. Você pega o quê? Farinha, leite, ovo, fermento, né? O que vai mais aí? O recheio lá, né? Água, não sei se vai, água não, vai leite já, né? Manteiga, açúcar, uma pitadinha de sal, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Se você colocar açúcar demais, ninguém come. Se colocar fermento demais, ele vai embatumar a massa. Então, meu irmão, tudo tem um segredo, você vai colocando, né? E qual que é o resultado disso? É um bolo, né, Zi? A Zi faz bolo maravilhosos, que você come de lamber o beiço, meu irmão. É resultado de algo que foi. Porque ela fez aquilo? Porque a pessoa teve conhecimento do que ela está fazendo. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe qual vai ser o resultado daquilo que ela está fazendo. Amém? Do mesmo modo, meu irmão, né? Do mesmo modo, é assim, se você fizer as coisas certas, se você entender o que você está fazendo, você vai colher resultados. Amém? Então eu quero estudar com vocês aqui alguns passos para nós chegarmos à plenitude de Deus. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo vai falar, meu irmão, que uma das coisas que faz você ser uma pessoa plena de Deus é fé. Amém? A fé, meu irmão, ela é a porta de entrada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé você recebe quando você nasce de novo. Quando você levanta a mão na igreja e fala, olha, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor, e o pastor te chama na frente, e você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, você reconhece que você é um pecador, está afastado do Senhor, e o pastor coloca as mãos sobre a tua cabeça, e te apresenta diante do Senhor. A Bíblia diz que naquele momento, o Espírito Santo coloca uma medida de fé dentro de você. Amém? Então a fé. Então isso é algo, meu irmão, que temos o quê? Que praticar. Fé
Se você não praticar, ela não cresce. Fé, se você não investir nela, ela não vai crescer. A fé foi feita para crescer, meu irmão. Amém? Você não pode ficar 10 anos na igreja e ter a mesma medida de fé. Tua fé tem que crescer a cada dia. Tua fé tem que crescer a cada dia. Então nós temos que praticar. Então a fé, meu irmão, é um nível de dependência em Deus. E ela é algo que precisa ser o quê? Experimentada. A fé, meu irmão, é interessante que a fé, ela vai se manifestar, sabe quando? Nos momentos de dificuldade. Pastor, por que eu estou passando por isso? Para você crescer. Porque, meu irmão, se tudo estiver bem com você, para que você precisa de fé? Hã? Você está com a conta gorda. Quem está com a conta gorda? Levanta a mão. Ninguém, meu irmão. Pelo amor de Deus. Hã? Hein, Giovanni? Você, Giovanni. Giovanni. Está gozando de saúde, meu irmão. Como diz aquele cântico, né? Saúde para dar e vender. Para que você precisa de fé? Você abre a despensa da casa, o negócio está caindo em você. Para que precisa de fé? Não precisa de fé. Mas quando vem o vento, meu irmão, quando vem a luta, quando começa as coisas darem errado, quando o vento começa a soprar na sua orelha, aí você vai precisar da fé. Então, meu irmão, a fé, ela vai funcionar nos momentos de dificuldade. Pode pegar a Bíblia, meu irmão, e você vai ver isso acontecer com os grandes homens de Deus. Homens extraordinários, meu irmão, que passaram por perrengues. E naquele momento ali, eles usaram a fé que Deus havia dado para eles. Então Deus colocou a medida de fé no teu coração para você usar. Amém? Usa, meu irmão. Quando você estiver passando por lutas, por crise, você tem algo dentro de você que funciona. A Bíblia diz que move montanhas. A Bíblia diz: tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. A Bíblia diz: colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Pegarão na serpente e ela não vai lhe fazer mal algum. Você precisa usar a fé, meu irmão. Amém? Então, a fé, ela vai funcionar nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, meu irmão. Ah, quantas vezes eu já usei a fé, meu irmão, e uso até hoje. Quando bate a crise e você não tem para onde correr, meu irmão, você olha para um lado, olha para outro, olha para frente, olha para trás, fala: Senhor, eu dependo do Senhor aqui. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou perdido. Então é na hora da crise, meu irmão. A fé é a primeira atitude que se possa ter, meu irmão, para você começar a iniciar um relacionamento com Deus. É a primeira coisa. É o ponto de partida. Se você quiser ter um relacionamento com Deus, você precisa de fé. Amém? Então Paulo estava dizendo aqui, no versículo 17: para que Cristo habite no coração de vocês
mediante a fé. Amém? Hebreus vai falar, meu irmão, que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Hebreus capítulo 11, meu irmão, é uma escola de fé. Ela vai citar os heróis da fé. Vai falar sobre homens, meu irmão, que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Fecharam a boca de leão. Fizeram o mar se abrir. Fizeram chover no deserto. Fizeram tantas coisas pela fé. Depois você lê na sua casa, lê o livro de Hebreus, olha lá, ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, mas há uma certeza dentro de você. Isso é fé. Amém? Então, primeira coisa para você ter plenitude de Deus, você ter fé. Se você não entrar por esse caminho, meu irmão, não vai dar certo. Segunda coisa, amar, meu irmão. Amar, o amor, é algo que nós não nascemos com ele. O amor, meu irmão, de Deus, nós não nascemos com ele. Pelo contrário, nós nascemos egoísta. Pega uma criança, dá um doce para ela e fala assim, divide com o senhor, com o amiguinho. Fala, não, é meu. É meu, eu vou comer tudo. Nós somos egoístas, meu irmão. Nós somos, isso está na nossa natureza caída. Isso está na natureza adâmica. Nós somos egoístas. O amor, meu irmão, é algo que vai amadurecendo em nós à medida que nós vamos crescendo. Então, quer ser pleno de Deus, você precisa ter amor. Você precisa amar as pessoas. Então, à medida que você vai crescendo na fé, meu irmão, você vai também crescendo no amor. Você vai aprendendo a amar. Por isso, meu irmão, que lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor. Ele fala assim, passo-vos a vos ensinar um novo caminho. Então você precisa entender o seguinte, né? Amor não é sentimento. Meu irmão, se você for esperar sentir para fazer as coisas, você nunca vai fazer. Amor é um caminho que você tem que andar por ele, meu irmão, sentindo ou não sentindo. Sabe aquela pessoa, meu irmão, que você quer, às vezes ela bem longe de você, e o Senhor fala assim, ame essa pessoa, abençoe ela, né? Anda a segunda milha. Então é isso, meu irmão. Então o amor é algo que vai amadurecendo. Paulo lá em Coríntios ele vai falar assim, ó, o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Amém? Então você tem que passar por esse estágio aí, meu irmão. O amor vai te fazer muitas vezes sofrer. O amor vai te fazer muitas vezes que você vai ter que suportar. E o amor você vai ter que crer. Então o amor, meu irmão, ele não é somente o sentimento, mas ele é principalmente, meu irmão, movido pela nossa razão. Principalmente. O amor ele é algo consciente e ele é algo planejado. Isso é amor.
Agora o que acontece? Quando você ama somente com o seu sentimento, meu irmão, isso não é amor. Sabe o que é? Isso é paixão. Quem já se apaixonou aqui? Dizem que a paixão ela dura 2 anos, o amor dura a vida toda. Quando você se apaixonou pela primeira vez, meu irmão, né? Você não fazia loucuras? Se a pessoa falava assim, ai, a lua é tão linda, se desse, você ia buscar ela. Hein, pá? Você ia lá, meu irmão. Você atravessa o mundo, a nado, correndo ou de bicicleta, porque você está apaixonado. Então, quando você ama apenas com seu sentimento, isso é paixão, meu irmão, isso vai acabar um dia. Mas quando isso envolve um planejamento, um conhecimento, aí isso é amor. Então, meu irmão, a consequência, quando você está apaixonado, a consequência é você cometer loucuras. Cometer loucuras. Mas quando nós amamos, meu irmão, com a consciência, isso nos possibilita a tomarmos decisões preventivas e nos dar condições de suportar as coisas. Então quando você ama, às vezes você vai fazer coisas, meu irmão, que talvez vai machucar outras pessoas, ou até mesmo você vai se machucar, mas você tem consciência que aquilo ali precisa ser feito. Isso é amor. Isso é amor. Então, para nós sermos cheios da plenitude de Deus, meu irmão, nós precisamos de fé. Nós precisamos amar as pessoas. Paulo está ensinando isso aqui aos Efésios. E ele fala, meu irmão, sobre você compreender, você ter conhecimento. Não existe plenitude se você não tiver conhecimento. Conhecimento, meu irmão, temos que aprender que o reino de Deus não é feito apenas de experiências emocionais. O reino de Deus, ele não vai, meu irmão, apenas arrepiar você. Então, o reino não é feito apenas de experiências. Eu vou ter experiências? Vou ter sensações? Vou. É muito legal, meu irmão, você vem para o culto e o culto está pegando fogo, e você ali, meu irmão, na unção de Deus, que você rodopia, seus cabelos arrepia tudo, e você fala em línguas, e você dá risada, e você corre, e você chora, tudo isso é lícito? É, mas o reino de Deus não é só isso. Então, meu irmão, não é feito apenas de experiências emocionais, apesar de que o reino mexe com a nossa parte emocional. Quantas vezes você está aqui no louvor, meu irmão, e de repente vem uma alegria dentro de você, você começa a chorar diante do Senhor, você começa a se derramar diante dEle, e você não quer mais que aquilo acabe, meu irmão, porque você está num lugar ali onde as suas emoções estão sendo tocadas profundamente. E é muito bom que isso aconteça. E isso tem que acontecer, amém? Isso é extremamente necessário. Mas o que vai trazer o equilíbrio no reino, para te levar à plenitude, o que é? O conhecimento.
conhecimento. Ontem eu estava lendo o Evangelho de Lucas, é um dos evangelhos que eu mais gosto. E domingo eu vou pregar sobre o Evangelho de Lucas. Deus me deu uma palavra ontem, né? E Lucas ele vai falar assim que ele gastou tempo, meu irmão, em preparar. Ele foi buscar, ele foi atrás, ele foi ouvir os testemunhos, ele foi atrás das pessoas que conviveram. Porque você vai ver, você vai entender que Lucas não viveu no tempo de ele não foi um dos seguidores de Jesus, ele foi pós-Jesus. Ele vai atrás das pessoas que viram o mestre. Ele vai lá, meu irmão, com o caderninho na mão, buscar os relatórios. Olha, como é que foi que aconteceu naquele dia lá? Conta para mim. E ele foi marcando, e foi atrás de outra pessoa. Foi assim mesmo que aconteceu. E ele foi anotando, buscando os relatórios, para falar para quem? Para Teófilo. Vocês vão saber quem era Teófilo. Você precisa estudar a Bíblia, meu irmão. Então o conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o equilíbrio para você. Você já viu aquelas pessoas desequilibradas, meu irmão? Ele é muito de um lado, e do outro lado, ele é uma pessoa que só faz coisa errada. Então ele não tem um equilíbrio. Então você precisa buscar o ponto de equilíbrio. O que te dá o equilíbrio é o conhecimento. Amém? Então, meu irmão, só que, então, tudo isso que eu estou falando, isso vai desencadear em você ser uma pessoa plena de Deus. Porque a gente acha que ser pleno de Deus, meu irmão, é aquela pessoa que gospe fogo, aquela pessoa que... Não, não é isso não. Eu gosto muito do... É Anderson Silva, né? Um carecão, barbudão, né? Eu gosto muito dele. Porque eu vejo uma sabedoria muito profunda nesse homem, né? Eu vejo nele um equilíbrio, né? De fé, nas coisas que ele fala, um equilíbrio. Então, meu irmão, só que o conhecimento, nós não queremos ele. Uma das coisas mais importantes para nós sermos plenos de Deus, nós não queremos. Por quê? Porque o conhecimento exige coisas da gente. E sabe qual é a verdade, meu irmão? Nua e crua, nós somos preguiçosos. Principalmente nós brasileiros. Brasileiro, meu irmão, ele quer uma rede para ele dormir, alguém lá com uma pena abanando ele, e o outro com um cacho de uva colocando na boca dele. É isso que o brasileiro quer, meu irmão. Sombra, praia, uma cervejinha do lado, se tiver, isso, aquilo. Ele quer tranquilidade. E torcendo para o Corinthians ainda. O Corinthians ontem, meu irmão, falar a verdade, hein? Abri um parênteses aqui, né? Gostei do Timão. Meu irmão, nós não queremos o conhecimento, porque o conhecimento exige da gente. Conhecimento exige tempo. Tempo, meu irmão. Ninguém se torna um profissional do dia para a noite. Tempo. Você pega umas pessoas tocando, meu irmão, você fala, como é que ele consegue fazer isso?
Ele não nasceu aprendendo, não. Ele tem que estudar, treinar, praticar, buscar. Então, o conhecimento vai exigir de você tempo. Se você não tiver tempo para conhecer a Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai ser pleno de Deus. Você vai entrar no céu meio mancando, meu irmão. Você vai entrar no céu faltando algumas coisas em você, sendo que você podia entrar pleno lá. Você podia viver uma vida plena aqui. Se você não tiver tempo, meu irmão, para conhecer a palavra, para sentar lá, meu irmão, e agora vamos ler o livro de Lucas e ler. Quem é Teófilo? Não passar batido. Hoje, meu irmão, você tem o celular, né? Que na mão de muitos é uma maldição. Mas se você colocar aqui quem foi Teófilo na Bíblia, vai aparecer quem era ele. Alguns anos atrás, quando eu estudava a Bíblia, não tinha isso. Você vai lá em casa, tem um monte de comentários bíblicos lá. Eu uso eles até hoje. Ontem mesmo, eu estava usando um comentário que eu tenho da Bíblia do Novo Testamento, versículo por versículo. São 6 volumes de livro. E vai lá. Quem foi? Teófilo foi essa pessoa, assim, 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 assim. Então, exige tempo de você. Amém? Então, se você quiser ser pleno de Deus, você precisa primeiro do quê? Fé. Amém? Segunda coisa, você precisa amar. Terceira coisa, você precisa ter conhecimento. Então, conhecimento exige tempo. Vamos correr aqui. Conhecimento exige esforço. Amém? Se você ficar sentado, meu irmão, você não vai ter nada. Você precisa se esforçar. Se esforçar. Levanta cedo. Vai trabalhar. Corre atrás. Faz isso. Se esforçar, meu irmão. O conhecimento vai exigir de você esforço. Conhecimento vai exigir de você investimento. Amém? Dinheiro, meu irmão, tem que investir. Sabe quanto que custa, meu irmão? Para você pegar um menino desse aqui, desde quando ele nasce, até os 18 anos mais ou menos, sabe, você já parou para saber quanto você gasta com ele? Você vai gastar em torno de uns 200 mil reais de investimento. Viu, Natan? Você está cá. Você gasta numa criança. Você paga a escola, roupa. Está calçando 41, toda semana tem que comprar tênis, comprar meia, comprar cueca, comprar camisa, escola, plano de saúde, e isso e aquilo, e vai, pai. Se você não investir no teu conhecimento, meu irmão, você nunca vai ser pleno de Deus. Você sempre vai ser um dependente de outras pessoas. Sempre. Você sempre vai precisar de uma muleta para andar. Sempre.
Agora, quando você busca conhecimento, meu irmão, por isso que a Bíblia diz que o conhecimento, ele traz para você libertação. Ele liberta você. Então, você precisa disso. Então, o reino de Deus, meu irmão, não é apenas eu vir na igreja aos domingos. Essa ideia de que o reino de Deus, eu falei isso alguns domingos atrás, quando eu falei sobre, acho que foi sobre a ceia, não lembro qual palavra que eu preguei, né? Que essa ideia que nós temos de igreja hoje, é uma ideia que veio depois de Constantino para cá, de se reunir, cantar 3 cânticos, tem que usar gravata, tem que fazer a barba, não, a igreja original não tinha isso. Eles vinham, meu irmão, para comer, para abençoar um ao outro. Eles viviam em comunhão. Então o conhecimento, meu irmão, ele não vem apenas só quando eu venho para a igreja, só quando o pastor está pregando aqui. Você tem que vir, tem, é bom, mas não é isso. O conhecimento só vem, meu irmão, com uma forma sistemática e repetitiva de ensino. Aí você começa a crescer. Amém? Não se adquire conhecimento apenas participando de culto. Culto é importante? É. Você tem que vir no culto? Tem. Mas não se adquire conhecimento apenas vindo em culto. Tem que ser, se você não entrar numa forma sistemática, meu irmão, você não vai crescer. Então você precisa, meu irmão, investir isso na sua vida. Você precisa ter essa necessidade de ser pleno de Deus. Você precisa isso. Você precisa buscar isso no Senhor. Meu irmão, eu vou te falar por experiência pessoal. Quando eu me converti, isso nasceu dentro de mim, meu irmão. Eu me converti numa igreja tradicional, numa igreja que não tinha esse movimento do Espírito, meu irmão. Mas havia uma coisa dentro de mim: eu preciso crescer. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E eu buscava, meu irmão, eu buscava crescer, eu buscava conhecimento, né? Eu ia atrás, eu investia nisso, e por muito tempo eu não entendia nada, mas aí o Senhor começou a se manifestar, meu irmão. O Senhor começou, eu lembro que quando eu me converti, meu irmão, a minha casa, nós dormíamos juntos, né? Meus pais, uma família que tinha ali suas dificuldades. Eu sou o último, sou o caçula. Tinha acabado de me converter. E eu assistia Jimmy Swaggart, meu irmão, meu coração queimava. Quem já assistiu Jimmy Swaggart aqui? Todos os sábados, às 8 horas da manhã, ou 9 horas, o Jimmy Swaggart passava. E eu ligava, televisão preto e branco. E quando aquele homem pregava, meu coração queimava dentro do meu coração.
dentro de mim, meu irmão. E eu falava, um dia eu vou pregar o evangelho como esse homem prega. Um dia eu vou pregar o evangelho, meu irmão. E comecei a buscar. Comecei a ler a Bíblia, meu irmão. Li a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Você entendia alguma coisa? A maioria das coisas não. Mas continuava lendo. E quando eu ouvi falar que existia algo chamado o batismo no Espírito Santo, eu falei, eu preciso desse negócio. Aí eu me desliguei da igreja presbiteriana, fui para o movimento pentecostal, e comecei a buscar. Nós íamos no Centro Professorado Paulista, o CPP, isso em 1900 e quanto, pá? 1988, 89, por aí. Nós saímos daqui, meu irmão, o culto começava lá às 7 horas da noite, pastor Ademar de Campos, estava começando, meu irmão, o movimento da Comunidade da Graça. Ademarzão, a gente saía daqui num grupo, pegava o trem, às 4 horas da tarde, saía todo mundo correndo de serviço, pegava o trem, meu irmão, e vamos para a Liberdade, lá na Estação da Liberdade. Chegava lá às 7, quase e a gente entrava, meu irmão, e ali a gente cantava, adorava o Senhor, saía de lá 10 e meia da noite, para chegar aqui meia-noite, 1 hora da manhã, meu irmão. Tinha sede de Deus. Reunião de oração na casa da irmã Odila, de seu Jair. Era toda terça-feira. E a gente estava lá. Senhor, nos batiza no Espírito Santo, Senhor. Meu irmão, se você não tiver sede, você não vai a lugar nenhum. Aí chegava lá, meu irmão, e os irmãos eram meio místicos, e a gente não estava lá ainda, caído de paraquedas no negócio, não tinha ainda o conhecimento, e os irmãos apagavam a luz, meu irmão, e ficava aquele negócio, e aí os irmãos se levantavam, começavam a falar em línguas, e chicotada daqui, vai de lá, e a gente, vem Senhor, estou aqui Senhor, estou preparado Senhor, não acontecia nada. Mas na outra terça-feira nós estávamos lá de novo. E na outra terça-feira nós estávamos lá de novo. Até que um dia, meu irmão, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em novas línguas. E eu comecei a buscar o Senhor. Meu irmão, a partir daquele momento, é como se minha mente fizesse assim, ó. Pum! Eu comecei a ter revelação da palavra. Só que isso, ó, isso não foi do dia para a noite. Hoje eu prego aqui. Pastor, de onde você prega essas palavras? É Deus que me dá, meu irmão, não pego de livro não. Estou lendo assim, de repente, pumba! O versículo explode nos seus olhos. Você começa a escrever e vem toda a palavra que Deus quer ministrar. Só que isso é uma construção na sua vida. Você tem que construir. Amém? E aí, meu irmão, você não precisa mais. Aí cai aquilo que eu preguei domingo. Quem veio na igreja vai lembrar do que eu preguei. Os homens de Emaús, andando 11 quilômetros e não vê Jesus, e Jesus está do lado dele. E quando eles chegam lá em Emaús, os olhos deles se abrem. O que Jesus Cristo faz? Vocês não precisam mais de mim, agora vocês sabem andar sozinhos. Amém? Hoje, meu irmão,
Eu não preciso mais de muleta. Eu não preciso mais de pessoa ficar ligando para mim: ô Mauro, você não vai vir na igreja não? Não preciso mais disso. Ninguém precisa ir atrás de mim, meu irmão, porque eu sou pleno do conhecimento de Deus. Eu sei andar, eu sei me alimentar, eu sei comer, eu sei o que preciso fazer quando a crise bater na porta. Sou perfeito? Não. Posso errar futuramente? Posso. Há essa possibilidade. Posso fraquejar? Posso. Mas eu sei o caminho que eu tenho que andar, meu irmão. Amém? Se eu errar, a culpa é de quem que é? Minha. Não é do Senhor. Deus não tem nada a ver com isso. Então Jesus falou para ele assim: não, agora vocês podem andar sozinhos. Vocês sabem quem vocês são. Então o que Deus quer? Que você seja pleno do conhecimento dEle. Porque quando você for assim, meu irmão, sabe o que acontece? Aonde você for, você vai dar frutos. Esses dias eu estava passando debaixo do viaduto ali de Poá, eu olhei para cima, lá em cima tinha uma samambaia, aquela samambaia do mato. Como aquele negócio nasceu lá, meu irmão? Tem um livro, a gente tem esse livro lá em casa: Floresça aonde você está plantado. Se Deus plantar você dentro de uma faculdade, você vai florescer. Se Deus plantar você dentro de uma empresa, você vai florescer. Se Deus plantar você dentro de uma favela, você vai florescer. Se Deus plantar você em uma outra nação, você vai florescer. Aonde você cair, você produz fruto. Amém? Então, meu irmão, é isso que Paulo estava falando para a igreja de Éfeso. E interessante, vou terminar com isso. Quando chega lá em Apocalipse, Deus vai falar às igrejas. E que ele fala para a igreja de Éfeso. Interessante, meu irmão, que a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja forte, mas ela foi uma igreja que se perdeu, ela desapareceu. O que Deus fala para ele? Lembra-te da onde você caiu, se arrependa e volte. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela se perdeu, meu irmão. Ela desapareceu. Então cuidado para você não desaparecer. Cuidado para você não se perder ao longo do caminho. Amém? Então o propósito de Deus é que você seja uma pessoa cheia do pleno conhecimento de Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinou nessa noite que há um caminho a ser percorrido, Pai, que nós precisamos de fé, que nós precisamos aprender a amar, e que nós precisamos ter conhecimento. Sem isso, Pai, nós não podemos ser plenos. Sem isso, Pai, nós viveremos um evangelho manco, defeituoso,
problemático. Sem isso, Pai, nós viveremos um evangelho sem resultado. É o que acontece hoje, Senhor. Muitos crentes não têm resultado, porque, Senhor amado, lhes falta a fé, lhes falta o amor, e lhes falta o conhecimento. Senhor, nós queremos percorrer esse caminho, Senhor. E muitas vezes não é um caminho fácil, Senhor amado. É um caminho que custa. É um caminho, Senhor, que precisa ter investimento. É um caminho, Senhor, que vai cobrar o nosso tempo. É um caminho, Senhor amado, dolorido. Mas é o melhor caminho a ser seguido, ó Pai. Senhor, levanta uma geração que seja plena do Senhor aqui nesse lugar, Pai. Levanta homens e mulheres, ó Pai, dispostos a pagar preço. Levanta, Senhor. Levanta uma geração, Senhor, de pessoas, ó Deus, apaixonadas pelo Senhor, Pai. Oh Deus, faça isso, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você quer isso? Amém? Você deseja isso? Então se envolva em nome de Jesus. Faça a sua parte em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos